Estamos novamente para falar sobre acordos de sócios no mercado financeiro. Mas é claro que, se você não é do mercado financeiro, você pode aproveitar este vídeo também, porque a natureza do acordo de sócios é a mesma, independente se é no mercado de tecnologia, no mercado de TI, no mercado de assessores de investimento, no mercado de gestão de fundos, vírgula, etc. Aqui é o nosso enfoque de hoje é para os assessores de investimento, que é o meu maior público, tanto do YouTube quanto da minha advocacia. Se você não conhece, eu sou Vivian Marques, eu sou advogada especialista em investimentos e também em assessores e em outros negócios no sistema financeiro nacional. E vamos lá para este conteúdo que é necessário. Por quê? Nós estamos vivenciando um momento no mercado financeiro de readaptação. Readaptação às novas normas da CVM, readaptação a novos modelos de partnership que tem sido falado aí nas assessorias, nos fundos de investimentos, nas consultorias. Então, de fato, esse assunto é muito importante. E muita gente pergunta assim, Vivian, o acordo de sócios ele é mais importante do que o contrato social? Qual documento que é o principal, qual documento que vale, o que eu devo ler, eu assinei o meu acordo de sócio por procuração, o que eu faço, será que está certo, será que está errado? Então, nós vamos resolver essas dúvidas hoje. Primeiro de tudo, o acordo de sócios, a natureza dele é uma natureza diferente do contrato social. Porque digamos que o contrato social é um documento oficial que cria, que auxilia a criação de uma empresa. Então, no contrato social, é um documento que vai, inclusive, para a junta comercial ou então para cartório, dependendo ali se a sociedade for simples ou se ela é empresária. Mas a natureza do acordo de sócios é uma natureza ali só entre os sócios. É como se fosse, de fato, um contrato entre os sócios com o objetivo de evitar que os conflitos atrapalhem o desenvolvimento da sociedade, porque o grande objetivo é a sociedade, é proteger a sociedade, a atividade, o lucro dessa empresa. Agora, é muito difícil você chegar em um acordo com 100 pessoas, com 200, que seja 20, que sejam duas pessoas. É muito difícil. Então, o objetivo do acordo de sócios não é ser o salvador da pátria. E muitas das vezes, as negociações, na verdade, os conflitos, eles são resolvidos por meio de um outro acordo entre as partes. É claro, olhar para o papel, olhar para o que está escrito é muito importante e isso deve ser feito. Porém, nós sabemos que as negociações por fora, né, esses acordos, é o mais importante, porque o que está refletido ali no papel, o que está escrito, nem sempre é a vontade do CEO. E também pode ser que, se você assinou um acordo de sócios hoje, daqui 5 anos, a estrutura da empresa é outra, e aquele acordo de sócios ele acaba por, às vezes, atrapalhar as negociações. Então, o principal é a gente distinguir. Acordos de sócio, gente, são diferentes dos contratos sociais das empresas. Mas é muito importante que aquilo que está escrito no acordo de sócios reflita o que está no contrato social. Porque vamos imaginar um caso em que o contrato social diz uma coisa e o acordo de sócios diz outra. Um pouquinho complicado. E é claro que no acordo de sócios deve estar escrito também o que prevalece. Será que vai prevalecer o que está no contrato social ou no acordo de sócios? Isso é bom que esteja escrito. Porém, como eu falei, são coisas diferentes, até mesmo porque o contrato social tem ali de 5 a 8, 10 páginas. Já o acordo de sócios, ele pode chegar a ter 60 páginas, pode até ter mais. E é importante também que vocês entendam que o acordo de sócios, como um contrato entre os sócios, ele pode ter diversas disposições que não estarão no contrato social. Como, por exemplo, as cláusulas restritivas de quê? De direitos, de prerrogativas que o assessor ou o outro sócio teria. Bons exemplos, e principalmente do mercado de assessoria, são as cláusulas de não competição, de não aliciamento,
de sócios e pessoas da equipe para fazer uma outra empresa logo depois, e também a não solicitação de clientes. É isso mesmo. Muitas assessorias, elas dispõem que você entrou para aquela sociedade, os clientes prospectados, clientes captados serão da sociedade. E se você trouxe, né, daquela antiga carteira, serão seus clientes. Vivian, isso está errado? Bom, depende, né? Todo advogado responde, né? Depende. Por quê? Porque não é uma cláusula inválida, vamos colocar assim. Porém, para que ela se torne válida, ela tem que ter alguns requisitos, principalmente se a gente combinar isso com a questão da não concorrência. Então, assim, tá totalmente errado? Não, não tá totalmente errado, não, tá? E muitos outros falam, mas já tem uma jurisprudência formada, existem ali várias decisões falando que o cliente do assessor, isso aqui, beleza. Porém, pessoal, a jurisprudência é um conjunto de decisões que vem o quê? Depois de vários fatos. E um juiz, um desembargador, dispara, né, tem ali uma sentença, e essa sentença julga um caso específico. Eu não posso afirmar que a jurisprudência serve para todos os outros casos, não. Além disso, jurisprudência é um conjunto de decisões no mesmo sentido que apontam ali para uma suposta regularidade ou irregularidade de determinada cláusula, de determinada lei, de determinada interpretação ou dúvida jurídica. E eu não consigo afirmar hoje, em 2024, que nós temos uma jurisprudência formada a respeito dos assessores de investimento. O que nós temos são decisões esparsas resolvendo determinado tema em determinado caso. Então, eu não utilizo a jurisprudência como meu grande guia, tá? Prefiro ir pelos princípios de direito societário para verificar se essa cláusula é válida ou não. Bom, aqui eu já falei, né, das três principais cláusulas: não concorrência, não aliciamento, não solicitação. Se você é assessor, você tem que saber a respeito desses assuntos. É importante, leia e releia os seus acordos de sócio. Vou falar novamente, porque eu já falei isso diversas vezes, você não é obrigado a assinar, tá? Você não é obrigado a assinar. Você não é obrigado a assinar uma procuração. Se você não gostou, se você não se sentiu acolhido, e já assinou a procuração, você pode revogar essa procuração, tá? E não se sinta intimidado por ameaças. Nós vamos te tirar da sociedade. Nós vamos... Enfim, gente, cuidem vocês dos seus direitos, né, cumpram os seus deveres também, tá? Principalmente se você assinou acordos que tinham essas cláusulas, mas não se desespere. Nós temos aqui, como eu falei, eu até coloquei jurisprudência, porém, eu não vou colocar, vamos tirar esse nome jurisprudência e vamos colocar assim, caso número 1. Caso número 2, porque nós não tivemos tantos casos assim no Brasil para afirmar que isso é uma jurisprudência, tá? Já tivemos casos em que foi necessária a declaração de titularidade de uma carteira de um assessor de investimentos, porque ele foi desligado ali dos seus acessos, e assim, 90% dessa carteira foi por esforços próprios e a cláusula não estava muito bem redigida, assim. Foi necessário, em outros casos, uma dilação probatória para verificar se o cliente era de fato ali, entre aspas, né, do assessor, apesar de que nós sabemos que o cliente, ele não é de ninguém, né, é de ninguém. E nessas demandas, né, judiciais, e aqui só um detalhe, né, uma pausa. Quando a demanda foi para o judiciário, significa que o quê? Que a coisa estava mesmo muito ruim. Então, isso é muito raro, tá? A maioria dos casos são negociações entre as partes, negociação ali entre o seu escritório, e quando isso vai para o judiciário, a coisa já está muito ruim mesmo. E nessas demandas, sejam elas judiciais ou não, todos os detalhes importam, tá? O que é a dilação probatória? É o conjunto ali de provas, tá? Se existe uma contrapartida financeira ou não, se a cláusula está bem redigida ou não, se tem menção isso no contrato social ou não, se tem um abuso ali, vamos colocar aí um abuso de excessos, né, dessas cláusulas.
se o assessor tinha de fato ciência ali desses riscos, se tinham outros envolvidos, se tem alguma irregularidade dentro dessa sociedade, um possível envolvimento com corretoras, nós sabemos disso, e também associações, porque o mercado financeiro não é assim, um mercado em que você fica ali, eu fico aqui, não, tem envolvimento das instituições. Infelizmente, nossa autarquia federal, a CVM, que cuida do mercado de valores imobiliários, ela não se posiciona a respeito desses temas. Eu, inclusive, já tive uma audiência com eles e falei, pelo amor de Deus, interfere nesses assuntos, porque não é normal, as demandas não são normais, as pessoas estão adoecendo em razão disso. É preciso que vocês falem, se pronunciem sobre essa questão do cliente. Mas isso é uma questão societária, isso é uma questão da corretora, mas eu acredito que isso é um assunto que deve ser resolvido pela regulação em razão dos riscos, em razão das consequências. Porém, né, tive uma negativa aí da CVM, mas tem um apoio aí dos assessores e também de alguns CEOs nesse sentido. Então, quando a demanda vai para o judiciário, mas seja também uma demanda extrajudicial, né, ou seja, negociação entre as partes, todos os detalhes importam. O jeito que você tratou o seu CEO, o jeito que o CEO trata ali os seus colaboradores, todos os detalhes importam. O momento correto de falar, o momento correto de você reconhecer aquilo que você assinou, porque isso é comum. Muita gente chega, Vivian, eu recebi 200 mil de lock-up e eu quero sair. Eu falei, meu querido, 200 mil reais foi para você o quê? Ficar calado, ficar aí quieto. Não tá querendo cumprir. Então, cumpram com aquilo que vocês assinaram também. Não estou aqui para defender minoritário, nem para defender CEO. Estou aqui como contribuinte do mercado de capitais em geral. Eu coloquei essa frase, né? O desenvolvimento do mercado financeiro é extremamente importante para a economia do país, então, o meu objetivo é contribuir para que o mercado de capitais se desenvolva da melhor forma e contem comigo. As minhas redes sociais, vocês podem me seguir por lá, @VivianeCmarques, eu também estou no LinkedIn, estou aqui no YouTube, falando não somente de questões societárias, de assessores de investimento, mas também de consultorias, de gestoras, de direito e mercado financeiro, de investimentos para advogados, de regulação do CVM Banco Central e muitos outros assuntos. Você será muito bem-vindo nesse canal e eu desejo a você bons negócios.